que é arte? Para o filósofo Platão, é uma imitação imperfeita que não condiz com a realidade. A beleza, para o filósofo, está na noção de perfeição e só existe no mundo das ideias. Já para Aristóteles, a arte é uma criação humana e a beleza está aqui, entre nós, no mundo dos sentidos. Pessoas com deficiência visual têm uma maneira única de experimentar esses sentidos, e para elas fazer arte vai muito além do sentido da visão. Mas antes de conhecermos como a arte é feita por pessoas com deficiência visual, vamos entender melhor o que é esse tipo de deficiência. O professor de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Eduardo Rocha, conta que a deficiência visual é caracterizada pela perda total ou parcial da visão. Ele explica a diferença entre cegueira total e baixa visão. A cegueira é definida como a impossibilidade de enxergar mais do que 20 graus de ângulo ou menos do que a primeira letra da tabela de acuidade visual a 5 metros. Os graus inferiores de dificuldade visual estão dentro do grupo de visão subnormal ou baixa visão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há no Brasil mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Desse total, só 500 mil são pessoas cegas e 5 milhões e meio possuem baixa visão. A ativista da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, Mariana Baierle, que tem 20% de visão, esclarece um grande estereótipo que ronda a deficiência visual. Numericamente, as pessoas com baixa visão são muito superiores às pessoas cegas. E, entretanto, quando a gente pensa em pessoa com deficiência visual, a gente só lembra do cego. A gente nunca recebe um folder, por exemplo, com fonte ampliada, que seria importante para baixa visão. Então, é incoerente, porque o folder em fonte ampliada iria atingir muito mais gente. É algo que a gente precisa pensar e lembrar de todos os públicos quando a gente fala em pessoa com deficiência visual. Lembrar que não é só o cego, que tem o baixa visão também. Vamos ouvir agora depoimentos de pessoas com deficiência visual para entender como é lidar com a perda da visão. A minha baixa visão começou quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu tinha 10 anos, né? Eu sou pessoa com deficiência visual desde os 3 anos de idade por causa de um acidente que eu tive na casa da minha avó. Virei de lado assim, caí, bati a cabeça. E aí eu tive um coágulo e esse coágulo provocou uma atrofia de nervo óptico. Eu perdi 97% da visão. Começou assim, por causa de uma diabetes, só que eu nunca cuidei. Aí um dia eu queimei meus pés numa água quente, porque o diabético tem muito disso, né? Ele perde a sensibilidade dos pés ou das mãos. Fui parar no hospital, levou um período de 3 meses para minha visão ir diminuindo, perdi. Põe o óculos e começo a ver melhor as coisas, só que aí eu não consigo ter segurança para andar na rua. Era um óculos tão forte que se eu colocasse para andar na rua eu caía. Aí eu cheguei até a parar de estudar por causa da problema de visão, eu sofria preconceito e eu entrei em depressão também. Falaram para mim que quando eu tivesse 15 anos minha visão ia voltar ao normal e não voltou. E aos 24 anos eu descobri um tumor no cérebro. E após a cirurgia teve uma lesão no nervo óptico. Então no total, como se pode dizer, eu enxergo 20%. As pessoas que acabamos de ouvir se encontraram na arte, meio onde é possível expressar os mais diferentes sentidos, como o tato, o olfato e a audição. Mas como será que pessoas com deficiência visual usam os outros sentidos além da visão? Juliana Salum, professora afiliada do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, explica que a perda da visão pode realmente desenvolver a audição e outros sentidos. Além disso, doenças da visão podem estar ligadas ao corpo inteiro, não apenas ao olho. Então, existem doenças onde o comprometimento da visão vai junto com uma doença sistêmica, a gente chama sistêmica do organismo como um todo. A gente tem, por exemplo, retinopatia diabética, onde a retina, que é um órgão muito vascularizado, sofre com as alterações vasculares próprias da diabetes.
Segundo o neurologista clínico Mauro Atra, mestre em neurociências pela Unifesp, a perda da visão pode ser não só oftalmológica, mas ter origem no cérebro e afeta não somente a visão, mas outros sentidos do ser humano. O nervo óptico, ele é o veículo que conduz a imagem para ela ser formada no cérebro. Então, havendo alguma lesão por um AVC, por um tumor, por um trauma, o indivíduo terá uma perda de visão sem que tenha comprometimento oftalmológico, e sim só pelo comprometimento cerebral. E o não enxergar compromete, sim, várias funções. A parte motora, em que eu perco muito o equilíbrio por não ter a visão. A parte de eu desenvolver outros sentidos, já que eu não tenho a visão, eu preciso de outras funções para poder corresponder à perda da visão. Descubra agora como pessoas com deficiência visual utilizam seus próprios sentidos no dia a dia. O sentido que eu mais uso é o tato. O tato, eu preciso dele para tirar dúvidas do mundo que eu não vejo. Porque o tato não é só na ponta dos dedos, né? É o nosso corpo inteiro. Perceber o chão através do tato, seja pelos meus pés ou pela bengala. É o paladar. Dificilmente eu acho algum alimento ruim. A audição são os meus olhos hoje em dia, né? A partir do momento que perdemos um pouco a visão, a audição fica mais aguçada. A gente não ganhou superpoderes, né? Os outros sentidos não viraram super sentidos. É só porque a gente registra mais o que a gente ouve e o que a gente toca. É que você, quando não tem a visão, você passa a prestar mais atenção nos outros sentidos. Eu costumo dizer que eu vejo com os ouvidos e escuto com o coração. Costumo dizer que eu não tenho um ouvido mais desenvolvido, assim, mas eu uso tudo que a audição pode me trazer, enquanto outras pessoas que não têm a questão da deficiência visual acabam não usando. O neurologista Mauro Atra afirma que pessoas com deficiência visual não só vivenciam de modo único os sentidos do corpo humano, mas também, ao desenvolver atividades artísticas, podem se beneficiar do ponto de vista neurológico. Normalmente, para a parte artística, você usa o cérebro direito e o cérebro esquerdo, que é mais lógico, que é usado para a parte de fala e cálculos, a parte numérica. Se você ficar sempre processando atividades, você consegue ter uma boa reserva neuronal, que a gente chama, e que fica também usando o cérebro esquerdo, porque na verdade não é que eu hipertrofie, que eu aumente o cérebro direito porque eu sou um artista, é que eu uso mais, mas na verdade o cérebro ele funciona em conjunto. As atividades artísticas não fazem bem só para a mente, mas tocam o coração e a vida das pessoas com deficiência visual, que atribuem diferentes significados para o que é a arte. A arte é uma forma de transcender. É uma forma de acessar outras dimensões, é uma forma de autoconhecimento. Significa conhecimento e evolução. Como disse, Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, e eu concordo com ele. A arte foi realmente a minha transformação. A arte é alguma coisa que faz parte, que está muito entranhada na minha personalidade. Eu sou um apaixonado pelas formas, pelos volumes, pelas linhas, as cores. Então, não dá para viver sem arte. Foi a maneira de eu encontrar meu lugar ao sol, né? Quer dizer, a arte foi o meio pelo qual eu consegui a minha inserção na sociedade. Porque ao perder a visão, eu achei que eu jamais ia poder ser feliz. E muito pelo contrário, eu sendo introduzida na arte, pude me transformar e hoje ajudar a outras pessoas a serem transformadas. A arte não tem limite, né? Então é um lugar onde a gente também encontra esse poder ilimitado do ser humano, né? Por isso é tão transcendente. Vai muito além do físico. Reportagem de Kalili Ramos, Laura César, Luciana Lira, Nayara Reis e Vanessa Sentamori.